Agora vamos lá, gente. Vamos falar de saúde? Apesar da gente trazer hoje um assunto que é pesado para muita gente, é importante a gente aprender, importante a gente estar atento e ter informações sobre leucemia, tá? É um tipo de câncer dos glóbulos brancos. Geralmente de origem desconhecida e tem como característica proliferação excessiva e desordenada de células jovens, que substituem as células sanguíneas normais na medula óssea. Existem mais de 12 tipos de leucemia e elas podem acontecer com indivíduos de todas as idades. Para falar mais sobre isso, eu recebo hoje a hematologista, a doutora Isabel Cury, e ela traz todas as informações para que a gente possa perceber e agir o quanto antes. Doutora, seja bem-vinda. Quanto tempo? Obrigada por estar aqui, uma alegria te receber. Vamos sentar para bater um papo, então, sobre leucemia. Sabe que quando a gente ouve falar de um câncer, qualquer um que seja, a gente fica de cabelo em pé, apesar da gente ter boas notícias da área da saúde, né? Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessas boas notícias pra gente. Sim. A melhor boa notícia é quando o diagnóstico ele é precoce, né? Então, falar um pouquinho do quadro da leucemia aguda. Ele é um quadro agudo, repentino, súbito, que cursa com fraqueza, fadiga, dor nas pernas, às vezes infecções que não melhoram, perda de peso e sangramento. Então, o grande diferencial, a grande chave do tratamento é o diagnóstico precoce. Porque às vezes a pessoa vai sentindo algum incômodo, vai deixando, e quanto mais o tempo vai passando, aí dificulta o diagnóstico e o tratamento. Então, essa é a grande chave para o tratamento, recuperação e cura da doença. Agora, quando você fala cansaço, fraqueza, fadiga, aí a gente já fica assim, meu Deus, tá todo mundo se sentindo cansado, fraco, fadigado, mas qual é o X da questão para falar assim, isso pode ser uma leucemia? O X da questão é o momento em que a doença se torna potencialmente incapacitante. Então, é aquela fadiga em excesso que a pessoa não consegue se levantar, aquele mal-estar extremo que a pessoa tem, geralmente pelo quadro anêmico, que é a leucemia mieloide aguda, a LMA ou a LLA, elas manifestam dessa forma, e os sangramentos. O sangramento acontece como e onde? Geralmente nas mucosas, então na boca, né, gengiva, nariz, ou pintinhas vermelhas nas extremidades, principalmente nas pernas. Pode acontecer de sangrar em outros lugares, nas fezes ou na urina, mas é mais raro. Mas geralmente no nariz e na gengiva e essas manchinhas vermelhas nas pernas, principalmente. E aí, qualquer um desses sinais, assim, juntou isso, médico correndo. Médico, exatamente. O problema, Cláudia, é o seguinte, é que a gente vai deixando para depois, né? Então, você tem um desconforto, você tem um desânimo e você vai deixando para depois. Então, é importante o nosso organismo dar sinais. Então, como a gente sempre fala aqui da rotina médica, dos exames, porque aí quando tem alguma coisa diferente aparecendo, você já consegue detectar que alguma coisa já está acontecendo no seu organismo. Perfeito. Agora, vamos lá, então, falar um pouquinho dos tipos, né? São mais de 12 tipos de leucemia. Exatamente. Então, classificando sobre o tempo de surgimento, nós temos as leucemias agudas, que são súbitas, e as crônicas, que são silenciosas, que aparecem ao longo dos anos, e o diagnóstico é feito através do exame de rotina. E os tipos, que pode ser mieloide ou linfóide. Uma é dos glóbulos brancos, que são os linfócitos, e a outra dos granulócitos. Então, dentro dessas duas grandes chaves, mieloide e linfóide, aguda e crônica, nós temos diversos tipos de leucemia, que precisa ser o tipo histológico, que a gente fala, a imunofenotipagem, que é o tipo do câncer, do tipo da leucemia, vai determinar o tratamento, se esse tratamento vai ser quimioterapia ou se também no futuro vai ter o transplante de medula óssea possivelmente envolvido no tratamento desse paciente. A gente tem hoje um prognóstico bom para algum tipo de caso ou para a maioria ou algum caso? Nos casos da leucemia aguda, a gente tem alguns tipos que têm um excelente prognóstico. Tem alguns tipos que são um pouquinho mais difíceis de tratar. Então, para esses pacientes que não têm, assim, uma boa resposta quimioterápica ou um prognóstico mais ruim,
né, com alguns fatores de risco, para esse paciente a gente já pensa no transplante de medula óssea de outra pessoa, né, alogênico, né, de outra pessoa, para consolidar o tratamento. Então, é como eu te falei, o tempo de diagnóstico é crucial, o tipo da leucemia e o tratamento disponível, aquele paciente que tem acesso aos melhores tratamentos hoje em dia. A gente sabe quais são as causas da leucemia? Então, tem algumas pessoas que têm algumas alterações genéticas, algumas pessoas se expuseram, por exemplo, a benzeno, produto químico, isso pode ser um fator de risco, e pessoas que já tiveram outros tipos de cânceres que fazem a quimioterapia podem também, no futuro, evoluir com uma leucemia aguda. Por conta da quimioterapia? Exatamente. Ok. A gente tem um VT, aliás, muito bacana, muito impactante e encorajador, do Rodrigo Trapp, que foi atendido pela doutora Isabel. Ele compartilhou a história dele, uma história de superação, né? Com certeza. E a gente vai compartilhar com você que está acompanhando agora. Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo Trapp, tenho 43 anos, sou administrador de empresas. Durante exames de rotina no ano de 2016, devido a um cansaço que estava sentindo, fui encaminhado logo após esses exames à doutora Isabel, hematologista, no qual ela, analisando os exames, me encaminhou imediatamente a um pronto-socorro e eu fui coletar o exame de mielograma, no qual veio o diagnóstico, né, de leucemia, da LMA. E daí em diante, todo esse processo de incertezas, dúvidas, muitos medos, me apeguei muito à minha fé, mas durante esse período de tratamento fui muito bem amparado pela doutora Daniela Regina, no qual ela pôde me ajudar muito, né, explicando todo o processo da doença. E ali, durante todo o tratamento, durante todo o período de quimioterapia, o que me gerava, né, as incertezas, mas ao mesmo tempo a confiança de que sairia bem disso. E fui, né, recentemente agora, completou-se 5 anos, né, então eu tenho a cura, né, da doença, a remissão total dela, mas eu quero dizer para você aqui que você que está passando isso nesse tempo, né, nessa fase, né, confia, né, tenha fé, e confia de que você consegue, sim, né, vencer essa doença. Né? Não desista de você. Foi o que eu fiz. Muito obrigado, até mais. Que demais. Rodrigo, parabéns, que joia. A gente fica feliz, né? Finais felizes deixam a gente com o coração quentinho. Posso contar? Por favor. Na verdade, o Rodrigo é um amigo meu, que ele veio com essa história de cansaço, por isso que é importante a gente observar os sinais que o corpo dá. Ele já vinha há 2 meses, mais ou menos, com cansaço, passou no cardiologista, o cardio deu os pedidos de exame, ele não fez naquele momento. E aí, quando ele, sim, percebeu que ele não estava mais suportando o cansaço, ele fez o hemograma, o laboratório ligou para ele e, como amiga hematologista, ele me encaminhou os exames. E aí, na hora que eu olhei os exames, eu falei, é caso de uma leucemia aguda. Encaminhei para uma amiga, a Daniela, e aí ela fez o tratamento. E o tipo que ele teve é o tipo que a cura gira em torno de 95% quando o diagnóstico foi precoce. Então, o Rodrigo teve muita sorte, porque a amiga dele era hematologista, encaminhei para o diagnóstico precoce. Mas mais uma vez, enfatizando os sinais que o corpo dá. Então, é como a gente sempre fala, exame de rotina, se você não está se sentindo bem, procure seu médico. Ele tinha sangramento? Nada. Não tinha sangramento? Ele tinha um cansaço importante, já estava com quadro de anemia e os glóbulos brancos estavam extremamente altos. Como faz muito tempo, eu não lembro os valores. Mas foi isso. Aí, quando ele internou, ele já começou com um quadro de transfusão, fez a coleta de medula óssea e já começou a quimioterapia 2 ou 3 dias depois. Olha lá, viu, gente? Às vezes a gente realmente é negligente em relação aos sinais que o corpo dá, né? Com O corpo certeza. mostrando aí que você precisa olhar e você não vai. Precisa fazer exames e você não faz. Né? E não é um exame complicado, você vê, é detectado pelo hemograma. Pelo hemograma. Exame de sangue simples, comum, que todo mundo tem acesso. Exatamente.
É incrível. Agora, vamos lá. Temos tempo para pergunta e resposta? Eu espero que sim. Se você tem alguma pergunta, você vai enviar a sua pergunta. Pode ficar à vontade para perguntar aquilo que estiver te incomodando. Às vezes você vê um assunto como esse e fica até angustiado e fala, meu Deus, eu quero saber mais. Então pode perguntar, a doutora Isabel Cury responde já. Não deixe de participar. Nosso Instagram é o Vida Melhor Oficial, tá bom? A gente está aqui levantando a bandeira do Fevereiro Laranja, fazendo a conscientização da leucemia, que já conversamos, tem vários tipos, pode acontecer com pessoas de qualquer idade, mas com chance grande de cura quando o diagnóstico é precoce. Então, me dá 2 minutinhos, doutora Isabel, eu volto já, tá bom? Ela, olha o que a Thaísa trouxe pra mim, gente, um cafezinho. Tá servida, doutora Isabel? Obrigada. A aguinha tem aqui também, você tá servida. A aguinha você vai tomar, né? A aguinha eu vou tomar. A aguinha, sabe, doutora, eu uma vez coloquei na minha cabeça que sempre que alguém me oferecesse água, eu ia aceitar. Que era uma forma de eu me hidratar bastante. Com certeza. E aí, desde então, eu me habituei a tomar água. Eu tomo muita água o dia inteiro. E a água é tão importante, né? É muito importante. A água é importante pro sangue? A água é importante para todas as funções do corpo, né? Não só para o sangue. Então, ela é boa para os rins. Então, quem toma uma boa quantidade de água não tem pedras do rins, né? É bom para hidratação, para pressão, é bom para o metabolismo no geral. Agora, pele. eu me lembro, acho engraçado, que quando eu vou fazer exame de sangue, às vezes os médicos exageram um pouco, pedem um mundo de exame, porque eles querem medir cada coisa. Aí, tira o sangue, né? Aí chega uma hora que acaba. Aí, normalmente, a enfermeira fala assim, bom, eu vou ter que furar de novo outro braço. Mas dá uma voltinha, toma uns 2 copinhos de água, bebe mais água para hidratar. Então, a água que eu tomo, ela já automaticamente vai me ajudar nessa Leva um tempinho, né? Mas explica realmente, isso. quando a pessoa vai fazer exame de sangue, a gente pede para ser, pelo menos eu oriento alguns pacientes a tomarem bastante líquido no dia anterior, para que o sangue ajude, né? Fique mais fluido na hora de tirar o sangue, fica mais fácil. Mas é no dia anterior? E se eu tomar água no dia ou na hora que eu vou fazer exame de sangue, pode prejudicar o exame? Prejudicar não, mas demora um pouquinho para você sentir esse... Mas essa não altera, hidratada. meu sangue não vai ficar aguado. Não vai ficar aguado. Pergunta bem leiga, né, gente? Mas a gente já sabe, a gente não sabe. Não estudei medicina e você? A doutora Isabel estudou e continua estudando muito, viu? Olha, a Lúcia Vaz, ela quer saber o seguinte. Boa tarde. Um trauma psicológico pode desencadear uma leucemia? Então, como a gente sempre fala, né? O organismo, ele trabalha no contexto tudo interligado. Então, a gente sabe que estresse, bebida em excesso, cigarro, privação de sono, tudo isso pode desencadear uma doença qualquer. Então, se você se estressa muito, se você não dorme bem, não come direito, você vai ter um diabetes, você pode ter uma crise hipertensiva. E por que não o câncer? Não tem nenhum estudo que comprova que o câncer está diretamente relacionado ao estresse emocional, ao trauma, à depressão. Mas a gente sabe que alterando níveis de adrenalina, cortisol, tudo isso causa um piripaque, vamos dizer assim, no sistema imunológico. E aí aquela célula tumoral, seja ela uma célula leucêmica, um blasto na medula óssea, ou uma célula de mama, ou de intestino, ela consegue driblar o sistema imunológico e aí vai ser o começo de um processo cancerígeno. Então, não é que o estresse está diretamente ligado ao processo da leucemia, mas a gente sabe que qualquer tipo de câncer, se a pessoa, claro, tem uma predisposição e se expõe a fatores de risco, se dá essa desequilibrada orgânica, uma célula tumoral escapa do sistema imune e aí começa todo o processo cancerígeno, infelizmente. Eu ouço muita gente falando assim, o câncer é a doença da alma manifestada no corpo. Você acredita um pouco nisso? Pessoalmente, sim. É? Porque se você nutre pensamentos negativos, se você está sempre triste, pessimista, isso gera uma depressão nos seus hormônios cerebrais, isso aumenta o estresse, né? Aumenta níveis de cortisol, adrenalina. Então você está sempre naquele ponto de bala, vamos dizer assim. E é como eu te falei, isso daí acaba manifestando Porque assim, Cláudia, a gente tem sempre... O que é a doença? É quando você tem um desequilíbrio
do seu sistema de controle orgânico. Então, nós temos, por exemplo, genes supressores de tumor. Então, agora que a gente está conversando, o nosso organismo está produzindo célula e está passando por um checkpoint para ver se está tudo certinho. Então, é como a xícara que você está tomando. Então, a xícara ela foi vendida porque ela está bem. Se ela estivesse com defeito, né, ela seria descartada. No nosso organismo, ocorre isso o tempo inteiro. Então, passa-se por um checkpoint, aquela célula potencialmente tumoral, aquela célula com defeito, ela é descartada. Só que o que acontece? Quando você está nesse estresse emocional, não dorme bem, não se alimenta bem, não ouve os alertas do seu corpo, vai ter esse desequilíbrio e essa célula doente vai conseguir driblar o checkpoint e ela vai se instalar em algum lugar. Então, assim, eu acredito sim que algumas pessoas que já têm uma predisposição genética, hereditária, que se expõem a fatores de risco mediante um quadro de mágoas, tristezas, ressentimentos e depressão, pode predispor a uma doença, inclusive o câncer. Ok. Cuidar da gente, né? Inteiro. É aquilo que eu falo sempre. Não dá pra tirar a nossa cabeça, a nossa mente e falar assim, da mente eu não cuido porque eu tenho preconceito. E ficar arrastando depressão, arrastando problemas de traumas antigos pro resto da vida. Tem que tratar a mente. Saúde mental é primordial. Faz parte do todo, tá? Falando nisso, alguém tá perguntando se leucemia é hereditário. Não. Não é, por exemplo, como um câncer de mama que tria-se familiares ou câncer de intestino que tria-se familiares. Então, não existe isso de ser de pai para filho ou de mãe para filhos. Mas a gente sabe que algumas famílias que têm uma pessoa com câncer, outros familiares podem apresentar algumas outras variações. Então, alguém teve leucemia, o irmão vai ter um linfoma ou um câncer de mama, pulmão, intestino. Tem hoje em dia alguns médicos geneticistas que indicam até para famílias com muitas histórias de cânceres, aconselhamento genético e pesquisa, né? Então, isso daí é só a pessoa procurar um geneticista quando tem muitos casos de câncer na família para fazer uma investigação para a questão da prevenção. É legal a gente deixar bem claro que, assim, genético é diferente de hereditário. Isso. Né? As pessoas confundem muito, assim, é genético. Genético não significa que seja hereditário. Hereditário passa de pai para filho, de mãe para filho, né? Genético está lá no nosso gene e que aí pode ter a ver com outras variantes, né? Não necessariamente de pai para filho. A Laina está perguntando quais os principais sintomas da leucemia. A doutora falou, mas vamos repetir para que fique claro para todo mundo, né? Cansaço, fadiga, perda de peso, às vezes febre, infecções que não melhoram ou infecções de repetição, dor nas pernas, dores abdominais e o sangramento. E pode acontecer sem sangramento, como foi o caso do seu paciente amigo Rodrigo. Exatamente. Próxima pergunta, obrigada pela sua participação, Laina. A Sheila diz assim, Sheila, um beijo pra você, diz que delícias da Sheila. Gente, a Sheila é uma querida telespectadora, me segue no Instagram. Ela faz cada delícia, salgados e doces. Ela mora na região ali de Nova Iguaçu, então ela entrega ali geral, viu? Você que é da Baixada Fluminense, já salva e já segue a Sheila. Diz que delícias da Sheila, ó. Ela diz assim, meu filho teve LLA. E quando descobriu, durou apenas 20 dias. Já estava com 80% da medula doente. O médico disse que foi adquirida. Pode isso? Bom, primeiro... O que é o LLA? Então, LLA é leucemia linfóide aguda, né? Primeiro, eu sinto muito pelo filho dela. Todas as leucemias agudas, linfóides ou mieloides, né? Que são os tipos que a gente já comentou, elas são muito graves, são urgências médicas e potencialmente fatais. Então, a gente começou falando da questão da cura, o tempo do diagnóstico, né? E é uma doença muito rápida, né? Então, realmente, com 80%... O que ela diz com 80% da medula comprometida? É que, como você estava falando no começo, 80% da fábrica do sangue só tinha célula tumoral, só tinha célula cancerígena.
E isso não tem espaço para o organismo produzir nem glóbulo vermelho e nem plaqueta. Por isso da anemia, por isso da plaqueta baixa, o sangramento. Eu não posso entrar em detalhes, porque eu não sei a idade do filho, o tipo da LLA, quais os procedimentos foram feitos e o quadro clínico. Mas, por exemplo, o Rodrigo, se eu não me engano, ele estava com, em média, 75% a 80% da medula comprometida. Mas o tipo dele permitiu uma quimioterapia rápida e uma reversão do quadro. Então, primeiro, a leucemia aguda ela é sempre uma urgência, potencialmente fatal, e que, como nós falamos, o prognóstico e o tempo de vida e a possibilidade de cura está muito relacionada ao diagnóstico e o início do tratamento. Ela pergunta se o médico disse que foi adquirida. O que seria uma leucemia adquirida? Não sei te falar o que ele quis dizer com isso. Se a pessoa é um adulto, por exemplo, que se expõe a produto químico, por exemplo, uma pessoa que trabalha em posto de gasolina e não usa proteção, uma máscara, ele está se expondo ali, inalando aquele produto químico. Gente, e aí eu nunca vi um frentista de máscara. Exatamente. Eles deveriam usar máscara? Deveriam usar máscara. Pessoas que trabalham com pintura de carro, pessoas que se expõem a agente inalatório. Então, isso sim é uma leucemia adquirida, vamos dizer. Tem lei para isso? Eu acredito que sim. Pela madrugada, vamos divulgar isso. Vou pedir até uma matéria para a nossa equipe, porque é muito sério, né? Quantas pessoas trabalham em posto de gasolina? Eu nunca peguei um frentista para colocar gasolina no meu carro com máscara. Você já? Nunca vi. Então, talvez, não sei, aqui essa pessoa que ficou doente se expôs, mas só se foi nesse... Senão, a gente, muitas vezes, Cláudia, a gente investiga e não sabe o porquê que teve. Sheila, um beijo grande pra você, viu? Lindona. E ela é sempre alegre, sempre um astral. Eu vou lhe falar. Terezinha Muniz, boa tarde. Leucócitos baixos podem levar a leucemia? Então, primeiro que quando os leucócitos estão baixos, que são os glóbulos brancos gerais, né, no exame do hemograma, tem várias causas para isso. Então, quando você vê um leucócito baixo, tem que ser encaminhado para hemato, para investigar falta de vitaminas, infecções, doenças autoimunes e outras situações. Aí o paciente tem que ser, quando você não acha uma causa, tem que fazer a medula, né, avaliação de estudo de medula óssea, e tem algumas situações que predispõem a uma leucemia aguda, como por exemplo uma mielodisplasia, que a fábrica já está entrando num estado de falência, e ela pode se manifestar no futuro como uma leucemia aguda. Então, leucopenia isolada não significa que vai evoluir para uma leucemia aguda. Então, quando você tem os glóbulos brancos baixos, você precisa diagnosticar e reverter a causa, falta de vitamina, medicamento, alguma infecção viral, doença autoimune. Não achou causa, fez o exame de medula óssea, tá tudo bem? Tem algum problema? Vai medicar. Mas não é que toda leucopenia vai evoluir para uma leucemia aguda. Perfeito. Foi importante o bate-papo, né? Amei te receber, tava com saudades. Doutora Isabel é tão querida, né? Você também. Volte outras vezes. Obrigada. Venha, vamos pensar em pautas para ajudar essa turma. Esse alerta foi importantíssimo. Nem imaginava, eu não imaginava. E olha que eu falo tanto de saúde há 14 anos, né? Mas, gente, sintomas tão simples. Posso só fazer uma observação? Então, falando desse tema, a gente não pode esquecer de duas coisas importantes. Doação de sangue, porque esses pacientes precisam muito, e doação de medula óssea. Quem quiser ser doador pode se inscrever no REDOME, que é o Registro de Doadores de Medula Óssea. Então vamos lá, fazer a nossa parte, né? Doutora Isabel Cury, ela tá no DRA Isabel _Hemato e Clínica, DRA Isabel _Hemato e Clínica, no Face DRA Isabel Hematologia e Clínica Médica. O WhatsApp para você marcar a sua consulta é o 11 9 9501 2221. 11 9 9501 2221. Hoje você veio acompanhada daquela mocinha linda ali. Quem é, hein? É minha mãe. Essa lindeza que tá ali corujando, gravando. Ela está com o celular, olha, o tempo inteiro gravando. Como ela chama? Sônia. Dona Sônia, lindona, obrigada pela visita. Parabéns pela filha. Que orgulho, né, Dona Sônia?
Eu sei bem que deve estar sentindo esse coração maravilhoso. Obrigada, Deus te abençoe Cláudia. da cabeça Você aos também. pés. Amém. Dona Sônia, muito obrigada. Já foi visitar a Rede Vida, já foi... Ainda, peraí, deixa eu ir ali falar com a Dona Sônia. Fica aí. Não foi lá, não conheceu o Padre Juarez? Não, muito de conhecer. Mas o Padre Juarez, cadê o Padre Juarez? O Padre Juarez, ele já foi? Ai. Ah, que pena, mas não Bom, se vocês quiserem ficar esperando, ele volta umas 3 horas. É tarde, né? É tarde. Então venha outras Minha vezes, querida, tá bom? muito Tudo de bom e obrigada. parabéns pela filha. Obrigada. Querida.